Oi, pessoal! Bom, antes da gente começar e falar sobre a aula de hoje, eu tenho que agradecer e dizer que eu estou muito contente que nós batemos 300 mil inscritos no canal e graças a vocês, continuem compartilhando, é muito importante para mais pessoas conhecerem o canal. Todo mundo que conhece gosta, recebo várias mensagens de agradecimento, de interesse, pessoas dizendo que estão apaixonadas por geopolítica, isso é muito gratificante. Agora, rumo aos 500 mil. Então, vamos lá para a aula de hoje, que é a continuação da Geopolítica da Cocaína, Geopolítica da Cocaína 2. Eu, na primeira aula, expliquei para vocês a questão do plantio, né, das áreas de produção e depois falei um pouco do suprimento, da oferta. E nessa aula eu vou falar do transporte, da distribuição e do consumo. Quais são os mercados consumidores e quais são as rotas de conexão e distribuição da cocaína. Bom, como eu expliquei, ou como nós vimos na aula passada, eu falei para vocês das áreas de produção. E a produção de cocaína, ela está localizada numa área específica do mundo, particularmente na América do Sul, no continente sul-americano, em 3 países. Dá até para dizer que é um arco da produção da cocaína: Colômbia, Peru e Bolívia, que os 3 fazem fronteira com o Brasil. E é um lugar específico, eu já disse isso para vocês na outra aula, pura geografia, pura geopolítica, localização. Não tem produção de cocaína espalhada em qualquer lugar. E hoje eu quero mostrar para vocês como é que a cocaína sai desses lugares, qual é a rota que ela faz, para onde ela vai e quem está consumindo ela. Então, essa é a continuação da nossa aula. Então, basicamente, nós temos produtores, os distribuidores ou os países que são o trânsito, a rota e o destino final. Então, 3 categorias. É importante lembrar que o Brasil não é produtor, talvez isso não esteja claro para todo mundo. Quais são esses países intermediários, que são a rota de conexão entre os produtores e os consumidores finais? Na América do Sul, Brasil, obviamente nós somos talvez um dos principais ou maior do mundo, porque nós estamos do lado dos 3 produtores. O México está do lado de um grande mercado consumidor, mas depois eu vou falar dos consumidores. Aqui, o Caribe, a região do Caribe como um todo, é uma área de passagem entre a América do Sul e a América do Norte. Então, a América Central como um todo, dados os países pequenos, a gente pode considerar. E aí depois nós temos os países da África. África do Sul, Moçambique, Angola, Nigéria, Benin, Etiópia, Mauritânia, Marrocos. Na Europa, nós também temos esses países de trânsito e aí, claro, eles se confundem com consumidores. E uma vez que chegou na Europa, quais são os 2 lugares que são os primeiros portos, né, de acesso, de recebimento da cocaína? E a Espanha e a Holanda são os 2 países com maior volume. Caminhando para o Oriente Médio, também temos uma rota ou um local de transição, que são os Emirados Árabes, aqui. E na Ásia, temos a Malásia. O território da Malásia recebe bastante da cocaína que chega na região. Vou começar pela América do Norte e, na verdade, um dos lugares que é a maior rota de acesso ou transição entre a produção e o mercado consumidor final é o México. Mas eu não vou me aprofundar porque, enfim, estou produzindo uma aula que é a Geopolítica do México e tem toda uma discussão imensa e tem muito conteúdo sobre os cartéis e a importância que isso representa para a sobrevivência, para a estrutura, para a segurança do México. Então, não vou me aprofundar. O que é importante a gente entender aqui é que o México faz fronteira com os Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor, e o México tem uma ligação mais próxima aqui da Colômbia. Então, essa droga ela vem da Colômbia para o México e do México ela entra nos Estados Unidos. Isso faz do México uma peça central e explica um pouco de todos os problemas que a gente conhece ou já ouviu falar sobre os cartéis no México. Bom, saindo do México, vamos então para o mais importante de todos, que é o Brasil. O
Brasil tem 11 mil quilômetros de fronteiras com 10 países da América do Sul e aqui dá para ver bem claro, como eu comentei com vocês, nós temos grandes fronteiras com a Bolívia, olha o tamanho da nossa fronteira, com o Peru e com a Colômbia, que é o arco produtor de cocaína. Isso facilita ou faz que o Brasil seja naturalmente uma rota de transição. Da onde que a droga que sai do Brasil, da onde que a cocaína que sai vai? Ela vai para África, Europa e Ásia principalmente. São esses os três destinos finais. Agora, o Brasil é um país de trânsito, mas não é só um país de trânsito. Nós também somos um grande consumidor. Na verdade, nós somos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. De acordo com os últimos dados aí, são 5 milhões de usuários de cocaína e crack no Brasil. Então, você está do lado do país produtor, é a maior rota de trânsito e tem o segundo maior consumo do mundo. Certamente o Brasil vai estar envolvido nisso e aí todas as organizações criminosas ou todos os outros problemas que nós temos ligado com isso vão ser muito fortes, muito problemáticos para o nosso país. Uma das explicações óbvias de por que o consumo aqui no Brasil é tão alto tem a ver com o preço. E o preço tem a ver com a geografia, com a geopolítica, com a proximidade do produtor. E ninguém está mais perto dos 3 produtores do que o Brasil. E só para vocês terem uma ideia de noção de preço, uma grama da cocaína base nos países produtores, né, esses 3 aqui, está por volta de $1. No Brasil, que tem fronteira com todos eles, chega a $5. Se a gente comparar nos Estados Unidos, esse valor sobe de $30 a $50. E na Europa, de $58 a $180. Obviamente que se a droga é tão barata, né, ou mais barata, é mais acessível, por uma questão de transporte, facilidade de transporte, quantas fronteiras, quantos lugares ela tem que atravessar, que tipo de fronteira, isso vai facilitar que pessoas de mais baixo poder aquisitivo, com mais baixa renda no Brasil, possam consumir a droga, que é diferente da realidade em outros lugares do mundo, onde o preço da cocaína é muito mais alto, então o custo, enfim, o acesso vai ser mais difícil. Esse é um problema de oferta. Quando a gente fala de preço, o preço é uma questão de oferta e ele influencia o consumo, enfim, e o problema da cocaína pelo mundo. Além da facilidade da questão do preço, nós temos uma grande população, ou seja, sempre uma parcela menor da população pode ter uma suscetibilidade ou ter uma dependência com a droga, no caso da cocaína. Se nós temos uma população muito grande, o tamanho, a quantidade de pessoas que podem vir ou consomem a droga vai ser maior. Nós também temos um problema de segurança pública. Não é só porque existe a proximidade com os países produtores que o Brasil tem um problema de segurança pública, mas toda a questão da fraqueza, da semifalência do nosso Estado, a dificuldade de você respeitar a lei, impunidade, todos os problemas que a gente já conhece sobre o Brasil, eles vão ser intensificados numa realidade como essa, de ser vizinho de países produtores de cocaína. Então, milícias, organizações criminosas. E o PCC tem um papel muito importante nessa rede de tráfico de drogas, não só aqui no Brasil, não só na América do Sul, mas internacional. Alguns dizem até que é a maior organização criminosa do mundo, dependendo de como você olha ou que critérios que você usa para medir ou entender o tamanho do PCC. E o PCC tem um papel muito importante nessa distribuição e nesse negócio internacional da cocaína. Mostrar para vocês exatamente o que nós temos aqui. Então, imagina que a cocaína da Colômbia e do Peru, elas entram aqui no Brasil, né, na tríplice fronteira, aqui nesse espaço de junção Peru e Colômbia com o Brasil, e essa é a rota dos Solimões. Então, vão pelo Rio até Manaus. De Manaus, elas vão para Fortaleza ou de carro ou de avião, ou para o Rio de Janeiro de carro ou de avião, e essa é uma rota
importante, mas não é a principal. A principal é a rota caipira, que ela vem aqui pelo sul, e aí tanto a cocaína do Peru quanto da Bolívia vem para o Paraguai e chegam no interior do estado de São Paulo. E elas vêm por avião, né? E a geografia do interior do estado de São Paulo ajuda, porque você tem plantação de cana, tal, plano, uma região fácil de pousar, as estradas de terra servem como pequenos aeroportos, e dali ela vai para o Porto de Santos. E do Porto de Santos, e aqui também de Fortaleza, do Rio, vão principalmente para a Europa e para o resto do mundo, África e Ásia, como eu comentei antes com vocês. Obviamente que para o PCC operacionalizar tudo isso, ele precisa estar presente em vários outros lugares. Então, aqui na América do Sul, quase que na totalidade dos países do continente, o PCC tem uma presença já nesses outros países. Estados Unidos também, na Europa, vários países têm a presença, na África, Angola, África do Sul, Moçambique. Então, são lugares onde o PCC já está ali. Depois que ele distribui, parte dessa cocaína é vendida pelas outras máfias locais dessas outras regiões também. Uma rota crescente internacional é do Brasil para a África e da África para a Europa. Só para vocês terem uma ideia, em 2015 foi apreendido 1,2 toneladas de cocaína na África e em 2019 esse número saltou para mais de 12 toneladas. Ou seja, em 5 anos aumentou mais de 10 vezes. Mas o consumo na África não aumentou. Então, obviamente que essa droga está em trânsito para algum outro lugar. Quando perguntado de onde essa droga apreendida estava vindo, 47% dela dizia ou se remetia ao Brasil. Comparado com Colômbia, 16%, com Peru, 7%. Então, o Brasil, sim, é a maior rota para a África, e a África se tornou um local também de trânsito muito importante. Os mecanismos de tentativa de coerção ou de combate ao tráfico de drogas não aumentaram e nem melhoraram na África. E como que as apreensões são tão maiores, isso indica talvez que tem muito mais droga passando pela África para chegar em outros lugares. Para citar alguns exemplos para vocês, em 2020 foram apreendidos containers, 300 a 400 quilos de cocaína, que estavam indo para a Costa do Marfim, Líbia, Nigéria, saindo do estado de São Paulo e Santa Catarina, ali junto com açúcar, disfarçado, né, colocado no meio. Mas às vezes existem situações inversas, da droga, né, indo para a Europa para chegar na África. Então tem uma apreensão que ela estava indo para a Espanha e da Espanha para a Nigéria. O mais comum é o inverso, da África, Brasil para a África e da África para a Europa. A maior parte dessa cocaína apreendida indo para a África, ela é feita por via marítima, então são containers, açúcar, carro, um episódio com mais de 800 quilos de cocaína colocados em 15 carros dentro de um navio. Não é só o Brasil que serve de rota para a África, mas a cocaína também sai de outros países da América do Sul, como o Equador, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Guiana e assim por diante. Quero falar um pouco para vocês agora dessas rotas que saem da África para a Europa. E aí tem um país que vale a gente prestar atenção, que ultimamente está ganhando uma relevância nessa rota do tráfico internacional de cocaína, que é Benin, vizinho da Nigéria. E o que aconteceu durante a pandemia? A maioria dos países fecharam os seus voos e aeroportos. E a cidade de Cotonou, que é a maior cidade de Benin, manteve o seu aeroporto aberto. Isso, obviamente, que atraiu o tráfico de drogas, e uma série de apreensões feitas na Europa, na Bélgica, na França, em outros lugares, você tinha... essas pessoas tinham passado por Benin. Então, Benin se tornou uma área de transbordo, de transporte, uma rota importante da África que conecta o continente à Europa. Apesar de ter bastante apreensão acontecendo na África, como eu mencionei agora para vocês, a maioria da cocaína apreendida no mundo está nas Américas. Das 15 maiores cidades que houveram apreensões,
10 delas estão localizadas nas Américas. E desses mais de 80% que estão nas Américas, a maior parte está na América do Sul. O número de apreensões na Ásia também tem crescido muito. Em 2015, foram 1,3 tonelada de cocaína. Quando a gente olha para o número de 2019, subiu para mais de 19 toneladas. De todas essas apreensões, né, subiram 15 vezes o número da quantidade de apreensão, 80% está concentrado aqui na Malásia. Mas em 2019, toda essa cocaína apreendida na Malásia, ela não ia para o mercado da Malásia, mas sim, por exemplo, para a Austrália. Se 80% estava localizado na Malásia, no Oriente Médio, nós temos por volta de 40% Oriente Médio e um pouco aqui do sul da Ásia. Os países com maiores apreensões nessa parte foram Arábia Saudita, Líbano e Paquistão. A maioria da cocaína que está vindo para a Ásia, ela está saindo do Brasil. Não só, mas o país principal é o Brasil. E por rota aérea. Claro que a gente só sabe isso pelas apreensões. Ninguém conta. Então, os dados eles estão ligados com a quantidade de cocaína apreendida por aquele meio de transporte. Pode ser que esteja vindo por navio e não foi apreendido na mesma quantidade ou nos mesmos volumes que está sendo apreendido pelo transporte aéreo. Então, a gente tem que ter sempre cautela na hora de analisar, mas são os únicos dados que nós temos para entender quais são os meios e da onde está vindo. Resumindo, eu estou explicando aqui para vocês a questão dos países trânsito, né? Aqueles que fazem a ponte de conexão, não são os produtores e não são o destino final, são os países de trânsito. O Brasil é crítico nessa história, é um dos mais importantes. E aí do Brasil vai para a África, da África vai para a Europa, ou vai direto do Brasil para a Europa. Também dos países produtores, o trânsito importante tem o México, que alimenta grande parte dos Estados Unidos, e tem a Ásia, que também a maior parte veio do Brasil. Agora então eu vou falar para vocês da questão da demanda. Lembra que eu tinha feito essa distinção entre oferta e demanda? A demanda tem a ver com aqueles que querem comprar, quem está interessado em cocaína. E quais são os lugares, quais são as fontes, os grandes mercados consumidores da cocaína. O maior mercado consumidor é o americano, isso em número de pessoas consumindo. O segundo é o Brasil. A Europa como um todo, se a gente considerar todo o continente, aí está à frente do Brasil. Agora, se nós olharmos para o número proporcional, que é em relação ao tamanho da população, ou a porcentagem da população do país que consome cocaína, aí o primeiro é a Austrália. Para vocês terem uma ideia, os preços podem variar de $1.375 o quilo da cocaína na Colômbia até $210.000 o quilo da cocaína na Austrália. Ou seja, os australianos pagam 210 vezes mais para ter a cocaína consumida lá e, obviamente, a distância, né, que eu mostrei aqui para vocês no mapa, no nosso tabuleiro do mundo e quanto que você tem que viajar para chegar da América do Sul até a Austrália. Esses preços que eu estou falando para vocês é da pasta da cocaína. A cocaína refinada em pó é ainda mais cara. Os Estados Unidos ele não vem crescendo mais tanto quanto ele vinha antes e um pouco do foco do consumo como o maior mercado ou como um mercado que continua crescendo muito é agora a Europa. Lembra que eu trouxe os dados para vocês de apreensão, né? Falei que na África eram um pouco mais de 12 toneladas, na Ásia 19 toneladas, na América do Norte esse número chega a mais de 270 toneladas. 94% de tudo que é apreendido na América do Norte está nos Estados Unidos. Mas a parcela de apreensão nos Estados Unidos em comparação com o resto do mundo vem caindo muito. Em 1989, 49% de toda a cocaína do mundo estava sendo apreendida nos Estados Unidos. Em 2019, esse número caiu para 18% de toda a cocaína do mundo. Esses números são indicadores que ajudam a gente a perceber que não é que
está diminuindo, aqui nos Estados Unidos é pouco. Sim, está diminuindo em relação ao quanto crescia, mas ainda a quantidade é muito substancial na América do Norte e nos Estados Unidos, obviamente. Mas o que fica mais evidente é como a cocaína está se espalhando pelo mundo. Lembra que eu tinha dito para vocês que no Brasil são 5 milhões de usuários entre crack e cocaína? Nos Estados Unidos esse número é de 5 milhões e meio. E na América do Norte inteira, que engloba o Canadá e o México, você tem quase 7 milhões. O Canadá é o segundo maior, o segundo país com o maior número de usuários, e em terceiro fica o México. Lembra que eu trouxe os dados para vocês de apreensão, né? Falei que na África eram um pouco mais de 12 toneladas, na Ásia 19 toneladas. Na América do Norte, esse número chega a mais de 270 toneladas. 94% de tudo que é apreendido na América do Norte está nos Estados Unidos. Mas a parcela de apreensão nos Estados Unidos em comparação com o resto do mundo vem caindo muito. Em 1989, 49% de toda a cocaína do mundo estava sendo apreendida nos Estados Unidos. Em 2019, esse número caiu para 18% de toda a cocaína do mundo. Esses números são indicadores que ajudam a gente a perceber que não é que está diminuindo, aqui nos Estados Unidos é pouco. Sim, está diminuindo em relação ao quanto crescia, mas ainda a quantidade é muito substancial na América do Norte e nos Estados Unidos, obviamente. Mas o que fica mais evidente é como a cocaína está se espalhando pelo mundo. Lembra que eu tinha dito para vocês que no Brasil são 5 milhões de usuários entre crack e cocaína? Nos Estados Unidos esse número é de 5 milhões e meio. E na América do Norte inteira, que engloba o Canadá e o México, você tem quase 7 milhões. O Canadá é o segundo maior, o segundo país com o maior número de usuários, e em terceiro fica o México. Os maiores consumidores nos Estados Unidos são os mais jovens, e lá o crack não tem a mesma disseminação do que o Brasil. Aliás, o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. Vocês devem estar se perguntando, mas como é que a cocaína chega no México? E basicamente tem duas rotas, vou mostrar para vocês no mapa. De um lado, nós temos esse corredor oeste, né, do Pacífico. Então, sai aqui da Colômbia ou do Equador e 74% da cocaína que chega nos Estados Unidos, ela sai por essa rota desse lado do Pacífico para vir para o México e daqui vai para os Estados Unidos. Esse é um caminho. O outro caminho, ela sai aqui da América do Sul e ela vai, 16% vai para a Jamaica e da Jamaica vai para os Estados Unidos e 8% vai para a República Dominicana e da República Dominicana vai para os Estados Unidos. Então, esses são os dois possíveis caminhos de como que a cocaína sai da América do Sul para chegar na América do Norte. Vamos falar da Europa como mercado consumidor e, enfim, explicar um pouco das rotas e o que está acontecendo ali. Como negócio, né, vender cocaína para a Europa é mais atraente do que para os Estados Unidos. Primeiro, porque o preço, que eu comentei já com vocês, da cocaína na Europa é muito superior ao dos Estados Unidos. 2, a possibilidade de apreensão, prisão, interdição, deportação é muito menor na Europa do que nos Estados Unidos. Então, as organizações criminosas elas têm um risco menor vendendo para a Europa e um lucro, uma margem maior, porque o preço final é maior. Voltando para a nossa discussão de oferta e demanda, e tem todo aquele debate se a guerra às drogas funcionam ou não. Certamente, do ponto de restrição de oferta, que é o objetivo da guerra às drogas, policiamento, investigação, inteligência, a apreensão, combate ao tráfico internacional de drogas. Nesse sentido, os Estados Unidos estão sendo mais bem-sucedidos em dificultar que se venda mais droga. Claro que tem diferenças de preço e tal, e tamanho consumidor, isso muda. Então, talvez uma estratégia que só foque na oferta, ela não vai ser completa ou bem-sucedida se ainda existir demanda, se ainda existirem muitos consumidores nos Estados Unidos querendo comprar.
A Europa como um todo, ela se tornou a segunda maior região de apreensão do mundo. Então, os números em 2019 foram de 218 toneladas, se aproximando da quantidade da América do Norte, né? Lembra? Um pouco mais de 270 toneladas, e na Europa 218 em 2019. E da onde está vindo essa cocaína? Os testes mostram que 68% tem origem, né, produzida na Colômbia, depois no Peru e depois a Bolívia. E em termos de rota de trânsito, a Colômbia, que é um país produtor também, mas também passa ou sai direto da sua produção para entregar para outros países, é o lugar onde mais leva para a Europa, e depois o Brasil. E claro, aí o Brasil sim, como apenas uma rota ou um país de transição, um país de rota de distribuição, e não como um país produtor. Lembro que sobre a Europa eu tinha comentado que Espanha e Holanda são os países de trânsito, de acesso, mas a Bélgica pode ser acrescentada a esse grupo e está cada vez recebendo ou sendo um porto de chegada, de entrada da cocaína na Europa. Quero mostrar para vocês aqui no mapa e aí vamos entender essas rotas exatamente de onde elas estão vindo e quais são os lugares que elas chegam na Europa. Vejam aqui nesse mapa que nós temos as linhas azuis, que são todo o transporte marítimo, são as rotas marítimas, e as amarelas são as rotas aéreas, né? E os voos comerciais, e em amarelo também. Em azul a gente tem algumas opções. Temos os navios cargueiros, temos barcos a velas, temos barcos rápidos, temos aqueles semi-submersíveis, ou seja, né, mini ou semi-submarinos. Então eles estão espalhados e misturados. Aqui quando a gente olha para o Marrocos, aqui na costa mais embaixo da África, a rota principal que vem da América Latina entra para dentro de Portugal, no porto de Setúbal ou Sines, e depois ela cruza o Estreito de Gibraltar, e aí ela vai para ali uma parte na Costa do Sol, outra no Marrocos, vai para Valência também, e também chega em Barcelona. Dali ela sobe e vai para Marseille, na França, na costa do Mediterrâneo, depois Gênova, Livorno, e ali no sul da Itália, até que ela chega na Albânia, na Grécia, e aí continua indo até a Turquia, Istambul, claramente, e na Bulgária e em 2 outros pontos, e um na Romênia, já no Mar Negro. Então, essa é toda a rota marítima ao sul da Europa. Olhando ali, voltando para o Atlântico, na costa de Portugal, a gente vê que a rota que vem da América Latina, uma das mais importantes, e quando eu mencionei a Espanha para vocês, o porto ou a região que chega é a Galícia, então, que é ali acima de Portugal. Quando termina Portugal, tem a região da Galícia ali, e vocês podem ver que a rota da América Latina, ela tem 3 tipos de embarcações. Também tem os barcos pesqueiros que trazem a cocaína. E continua subindo aí, né, no Atlântico até chegar no Reino Unido, ali próximo nos portos de Londres e tal, e na França também, na costa do Atlântico Norte. E veja a concentração depois acima da França, na Bélgica, como eu comentei. E Antuérpia é um dos grandes lugares onde a cocaína tem chegado, e depois Holanda, ali na Alemanha também, Porto de Hamburgo e Polônia, e aí continua subindo até São Petersburgo, na Rússia. Então essas são as rotas, as outras amarelas são as rotas aéreas. Então aí são os principais aeroportos: Madrid, Lisboa, Barcelona, Paris, certamente, Frankfurt, Amsterdã, Londres e assim por diante. Mas aqui dá para a gente ter uma noção de como que a cocaína chega na Europa. Em questão de número de usuários, a Europa ela passa um pouco o Brasil como um todo, na casa dos 5 milhões,
E o uso de crack na Europa é bem menor, obviamente, mas ainda é reportado em algumas regiões mais ao sul. Uma curiosidade ou um fato sobre a questão da cocaína na Europa é que a pureza da cocaína lá é muito maior do que nos outros lugares. Fazendo um resumo aqui para vocês, acho que um ponto importante para refletirmos é a questão do consumo. E aí eu estou falando de demanda, né? E se o combate às drogas, a guerra às drogas, a apreensão, destruição, aprisionamento são as táticas de lidar com, principalmente com a oferta, no lado da demanda, uma das soluções é educar, conscientizar, tratamento, prevenção, são políticas que vão fazer as pessoas quererem consumir menos a cocaína. Essas duas coisas andam juntas, são mundos diferentes, às vezes eles têm relação e óbvio que a oferta também impacta o consumo e o consumo pode impactar a oferta e vice-versa, porque se tem mais gente querendo comprar, vai ter mais gente querendo produzir, se tem mais gente produzindo, acaba aparecendo mais gente para consumir. Então, as estratégias são diferentes, mas é importante entender isso. Eu expliquei, acho que nos 2 aulas deu para ficar claro essas diferenças. A diferença, talvez, principal aqui das categorias, né, dos produtores, quem são eles? América do Sul, a produção está concentrada naqueles 3 países, Bolívia, Peru e Colômbia. E aí nós temos os países de trânsito, México, Brasil e outros na África, alguns na Ásia, alguns de porta de entrada e trânsito na Europa, no Caribe também, mencionei alguns deles. E depois nós temos os países consumidores, Estados Unidos, Europa, Brasil, temos outros espalhados pela Ásia, China, Rússia também consomem claramente cocaína. E essa discussão de como que as rotas funcionam e quais são os meios disso chegar. Qual será o futuro, além das questões do problema de saúde, da distribuição e do acesso? E aí uma delas é a dark web, né, ou a internet, para comprar a droga, mas isso não elimina a questão geográfica das rotas de como que essa droga vai chegar no lugar. Você pode até comprar pela internet, você pode pagar com bitcoins ou com qualquer outra moeda digital, mas a droga, a cocaína, vai ter que ser transportada e levada e chegar em algum desses lugares do mundo. Isso seria só uma interface, um jeito diferente de você acessar e comprar. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam sempre, né, de dar like, seguir o canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e vem debater com o professor Roque.